Olá, como vão? Espero que muito bem. Apesar de todo o D. Sejam todos bem-vindos ao canal Bom Dia Universo e ao canal da loja online Bom Dia Universo. O meu nome é Dileni. Hoje é dia 14 de junho de 2025, sábado. Mundo Cão. Uma imagem. Deus não te colocou no meio dos leões para te devorar, mas para provar que ninguém toca em quem ele decidiu proteger. O que você chama de risco, o céu chama de cenário para milagre. Efésios 6. Bom, para contribuir para a sua harmonia e a do seu ambiente e para que você não vá para frequências grosseiras igual ao consultor de cores e emoções, recomendo Padmini Azul, aquele que é usado na atividade que não funciona porque é conduzida pela configuração da organização, que disse que não seria chefe. Quando não há o Padmini Azul, eles usam, e nós também, 1000 flores. 1000 flores, 1000 flores. Deixa eu colocar aqui, Ezinha, amiga, obrigada. O Spiritual Guide, 2, 3, 3,5, quando chegam no local, esse é o aroma que à época era sentido. Hoje, acredito que não, porque tantufas, né? Quem chega... não, acho que para quem chega com o curso inicial, para marcar, eles usam esse aqui. Maravilhoso também. E os 4 antigos utilizavam Darshan. Antigo, não esse povinho que tá aí, tá? Antigo, e que andava ali junto com alguns mais chegados ali do ápice. E para você saber, esse aqui é ou era, não acredito que ainda seja, usado para o exercício do 4,5, aquele que o consultor de cores e emoções não sabe qual é e não faz, ok? Mas o meu grupo sabe qual exercício é e faz. Ah, você não sabe? Aí você vai morrer sem saber. A não ser que você reze, não é? Comece a rezar para que tudo aconteça, a limpeza aconteça na casa do Pai. Então, Balaji Rose, tá bem? Vamos lá, que temos muitos assuntos, com licença. Minha garganta começou a falhar, não estava. Começou a falhar, mas vamos lá. Para onde que nós vamos? Nós vamos para onde? Ah, esqueci de dizer. Vou usar só esse aqui. Todos disponíveis na loja online bomdiauniverso.com.br ou bomdiauniverso.com. E agora, para onde nós vamos? Nós vamos para o outro quadro. E qual é o outro quadro? Fala, Delani!
Pose para a foto. E aí, galera de Nárnia? Vamos bater um papo sobre o nível do mestre? Chegando o aniversário do mestre, a gente começa a notar umas coisas meio diferentes no site de Nárnia, não é? Parece que as coisas estão tomando um rumo que a gente não esperava. Será que é impressão minha ou o site tá esquerdando de vez? Tipo, a gente sempre ouviu o mestre, sempre ouvimos o conhecimento dele, mas agora parece que tem uma galera querendo empurrar uns papos woke pros mais velhos. É isso mesmo ou eu tô viajando? Onde foi parar aquela sabedoria de antes? E a família do mestre? Um detalhe: sumiu! E falando na pequena esfera do mestre, tem uma coisa que me deixou com uma pulga atrás da orelha. Por que em todas as homenagens e falas os nomes das filhas dele não aparecem? Poxa, até o cachorro da vizinha tem nome. Por que as meninas não? É uma dúvida genuína. Juro. Quero muito saber qual é o nome das filhas do mestre. Essa omissão é, no mínimo, curiosa. Talvez, para ajudar a refrescar a memória sobre as meninas, a gente possa puxar um papo sobre a mãe delas. Aquela senhora que, mesmo depois de falecer, teria assinado uns papéis para abrir uma conta na terra que o relógio não atrasa. Lembraram dela? Será que, lembrando da mãe delas, a gente lembra o nome das filhas? Ou será que rola uma memória seletiva por aí? Gente, as filhas do mestre têm nome. Por que essa dificuldade em falar? Será que é porque elas estão, inclusive, brigando na justiça contra a organização? Aquela mesma organização que o mestre disse que não seria chefe. Ele mesmo falou, não é? Pois é. Se vocês não falam o nome delas, só reforçam a ideia de que a coisa tá feia pro lado de vocês. Parece que a conta vai chegar e elas vão receber o que é delas por direito. E a galera que tá aí pode acabar enxotada da casa que é delas, da casa que é do pai delas. Para entender melhor essa história toda, fiquem ligados no vídeo de hoje, porque o Lucas Scherer, o imparável Lucas Scherer, vai soltar o verbo desenhando como será a nova administração. Canalhas! Canalhas! Hipócritas! Podemos dizer... Podemos falar, mas não dizem o nome das herdeiras. Estão pensando que vão apagar a cena? Não irão, porque eu estou aqui. Sem contar o discurso de aniversário do mestre. 0 emoção e -1 de empatia com os suportes emocionais sentados no tablado. Cópia pirata e de segunda mão. Tentaram copiar o clima da aula igual era na origem, com alunos sentados ao tablado.
Uma imitação que passou bem longe daquela espontaneidade e originalidade que nós conhecemos. Cópia pirata, igual a vocês, claro. E as imagens que estão circulando no WhatsApp da comemoração na casa de repouso? Gente, virou um asilo mesmo. Há imagens e só velhos. Virou asilo. Sem contar a hipócrita. Não é qualquer hipócrita. Não. Essa não é qualquer hipócrita. Essa é hipócrita. Você enche a boca assim, hipócrita, e põe um acento. Hipócrita. Essa. Sem contar a escrota da hipócrita. De quem? Pandeireira, a hipocrisia da pandeireira, sabe como? Imitando, olhando para o quadro do mestre. Com um olhar do quê? Do quê? Porque aquilo é um teatro. Essa eu conheço. Fiz muito café. Quem faz café conhece. Quem faz e serve conhece. Ali. Ai, tá segurando o peito do quê? Da vergonha? Porque você é uma traidora. É uma vendida. Vendida com imagem do quê? Do quê ali olhando pra cara do mestre? Você não vale nada! É a pior! Traiu as meninas! Ele, que eu não conheci pessoalmente, mas ele eu conheço na essência, porque ele me dá força para estar aqui toda semana. Ele não vai nem te virar as costas. Não, ele não vai fazer isso. Ele não vai nem aparecer para olhar na tua cara. Quando você for lá para o seu ponto de estrangulamento, que todos iremos. Mas quando você for lá para o seu ponto de estrangulamento, ele não vai nem aparecer, não vai nem olhar na sua cara. Ele vai te largar lá no meio do nada, gritando, implorando, pedindo perdão. E não vai adiantar. Traidora! Traiu as meninas, saqueadora! Hipócrita! Olha ela lá! Não, cadê? Ah, meu celular não tá aqui. Tirei daqui pra não ficar me atrapalhando. Ela lá. Imagem do quê? Contemplação? Contemplando o quê? Você é uma criminosa! Dá pra falar! Claro! Contemplando o quê? Traiu! Na essência dele! Traiu as essências que ele deixou pra terra! Traiu a companheira! Traiu as filhas! Você acha que vai acontecer o quê com você? Ó! Mesma coisa olhar pra cara dele! Só ridícula! Ridícula. Ele já disse o que é ridículo, não é? Para uma outra aí também. Agora o pessoal resolveu escrever. Mas dizer nome. Ninguém fala. Ninguém dá o nome no pasto. Para os elementos. Fica lá. Aí o povo fica, ó, não me manda, não estou interessada. Não estou interessada. Eu estou interessada no meu trabalho, que ele, por falta de opção dos escritores que estão por aí agora, veio falar comigo, tá? Ele. A prova é que eu tô aqui, endividada. Mas tô aqui, menos endividada porque você me ajuda. Mas tô aqui, mas vamos voltar aí pra hipocrisia.
Contemplando o quê? Sua ridícula. O você... Olha, eu posso dizer, tá? Pelos milagres que ele me favorece na vida, por toda a dificuldade que eu passo, aparece sempre um ser que me ajuda. Então isso é milagre. Eu chego ali, mestre, ó, tá assim, 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 assim. No dia seguinte eu tomo um susto, que tem sempre um ser me ajudando. Todos vão pagar. Todos, 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 todos. Mas você, a pandeireira, ele vai largar no meio do nada. E você sabe, espero que saiba, mas espero, que lá não tem tempo e nem espaço. É um eternamente. Imagina você na escuridão, chorando, acordando, dormindo, chorando, acordando, gritando. Nem as trevas vão querer você lá. Porque tem limite para traição. Tem limite para traição. Limite. E você, a linha, você ultrapassou. Praga. Agora aqui é assim. Quando eu for falar de um elemento, vai ficar aqui atrás. Eu vou organizar melhor. E aqui ficam os produtos, senão cai tudo. Mas vamos lá. Vamos para o próximo assunto. Não reclama, sorria, você está sendo filmado. Ó, vou falar rapidinho. Os incensos que os 4 antigos usavam. Por que eu sei que eles usavam? Porque eles iam lá comprar. Ó, esse aqui, uma querida comprou essa semana, uma caixa maravilhosa. Esse aqui chama Ananda, mas ele não é desse Ananda. Esse aqui é Nick Hills. E é o Ananda da Nick Hills. Olha, compra. Não acredite em mim, compre. Outro aqui da Nick Hills, Sândalo. Isso ali é daquela loja, ó, maravilhoso, que veio da origem. Maravilhoso, Sândalo da Nick Hills, que vai cair tudo ao vivo. Que tá aqui, eu pus... deixa eu fazer um momentinho, por favor. Personagem, eu falei que eu ia colocar aqui. Então, hoje temos personagens novos. Pronto. Aqui ficam os produtos. Assim são de casa, não é? São de casa, vamos lá. Aí, temos o que mais? Nick Hills, Sândalo. Gente... Ó, os antigos, por mais que não gostem de mim, vocês vão me agradecer. Da Parimal, o Yatra. Nossa, olha. Não acreditem em mim. Comprem. Comprem. Da linha Satya, é que eu não trouxe outros, mas assim, da linha Satya, todos os antigos usavam. Linha Satya, além de tudo, eles são maravilhosos, com licença. E todos eles disponíveis onde? Na loja online, bomdiauniverso.com.br ou bomdiauniverso.com. Para onde nós vamos agora? Nós vamos para onde? Nós vamos para as pílulas da verdade. Pílula da verdade número 23. As armadilhas espirituais quando princípios viram apenas palavras. Opção 1. A grande encenação. Como a configuração da organização que o mestre disse que não seria chefe fala de princípios, enquanto os viola sistematicamente.
Outra distorção alarmante promovida pela configuração da organização que o mestre disse que não seria chefe está na manipulação dos princípios fundamentais ensinados pelo mestre. Esta contradição expõe níveis impressionantes de hipocrisia. Quem que é? A nossa imagem de hipocrisia. Nossa imagem de hipocrisia. Quem que é? Para ficar gravado. O cérebro responde à imagem. Vamos lá. Nossa imagem de hipocrisia. Vamos lá. Gente, essa cadeira é bem ruim. Quando eu puder, eu compro outra. Calma. Esta contradição expõe níveis impressionantes de hipocrisia institucional e desonestidade doutrinária. Número 1. A farsa dos princípios sagrados. O que a configuração da organização que o mestre disse que, prega? Abro aspas. Seguimos rigorosamente os princípios do mestre. Verdade, justiça, amor, fraternidade. O que é a configuração da organização que o mestre disse que não seria chefe? Pratica. Manipulação financeira. Alô, MP. Manipulação financeira, exclusão das herdeiras, distorção de ensinamentos. Hipocrisia fundamental. Não, isso aqui é o nível hard da hipocrisia, né? Di, mas os caras aí... Não, eles foram na quinta, pegaram essas ideias e estão executando. Gostemos ou não, eles estão executando. Agora, para chegar no fim que ela queria, que é essa situação dela atual, ela traiu as filhas do mestre, que ela dizia que era mamãe. Hipócrita! Vamos voltar aqui. Hipocrisia fundamental. Usam os princípios como fachada enquanto os violam sistematicamente. Número 2. A inversão total dos valores. Princípio da verdade. Criam estruturas opacas e ocultam informações financeiras. Alô, MP. Criam estruturas opacas enquanto ocultam informações financeiras. Alô, MP. Princípio da justiça. Manipulam contratos e sistemas para minimizar pagamento às herdeiras. Alô, MP. Manipulam contratos e sistemas para minimizar pagamento às herdeiras. Princípio do amor. Exclui as filhas do fundador do movimento e da casa de repouso. Princípio da fraternidade. Mantém sistema hierárquico rígido, controlado por 180 pessoas. Deslealdade doutrinária. Esvaziaram os princípios de seu significado real, transformando-os em meros slogans. Religião do discurso vazio. O que ensinam? Palavras têm poder. O que ocultam? Ações têm consequências, independentemente do discurso. Manipulação espiritual. Cria um sistema onde repetir princípios substitui vivê-los na prática. Não é, padeireira? Hipócrita! Vamos lá. Que ódio. Gente, eu tenho um ódio de gente hipócrita, mas essa aqui eu faço questão de não perdoar. Pelo que ela fez comigo, eu não tinha nada comigo. Pelo que ela fez com as meninas. A saqueadora! Hipócrita! Lembra quando ela subia que ela falava? Não, mas não é qualquer hipócrita. Não. É hipócrita. Então é ela.
E a gente fala aquilo que a gente tem dentro, não é? Então, a imagem da hipocrisia, quem que é? Tá aí desarmônica. Tá aí se segurando na base de remédio. Merece. Pelo que você fez com as pessoas. Tô cheia de depoimento. Mas é que tem tanta situação para contar que eu prefiro me manter aqui na situação. Só vim chorando. Só pegou dinheiro das pessoas. Tratou o quê? Tá bom. Continuando. Vou voltar aqui. Manipulação espiritual. Criar um sistema onde repetir princípios substitui vivê-los na prática. Até papagaio fala! A destruição da esperança pela distorção dos princípios. O mestre foi enfático sobre a diferença entre falar e viver os princípios. Abro aspas. Assim, se vocês querem o bem, o bom, deverão usar as armas da bondade, que são o amor, a pureza, a ajuda verdadeira, a solidariedade, a fraternidade. Nunca a agressão, a violência, a guerra e principalmente o egoísmo, pois essas são as armas do mal. É preciso preparar homens com coragem para usar as armas. Fecho aspas, o fundador. A configuração da organização que ele, disse que não seria chefe, destrói esta esperança quando transforma os princípios em mero discurso, enquanto suas ações revelam o oposto. Onde está a ajuda verdadeira quando exclui as filhas do fundador? Onde está a fraternidade quando estruturam sistemas para minimizar pagamentos legítimos? Alô, MP! Onde está a fraternidade quando estruturam sistemas para minimizar pagamentos legítimos? Abro aspas. Ora, quais são os princípios que você adotou? Do bem ou do mal? Aqui, na razão da minha vida, são os do bem. Quais são as virtudes do bem? Compreensão, ajuda verdadeira, gentileza, a não agressividade, a humildade. Essas são as armas do bem. E quais são as armas do mal? A maldade, a agressividade, a não compreensão, vaidade, orgulho, prepotência, a força que machuca. Tudo ao contrário. Fecho aspas. A configuração da organização que o mestre disse que não seria chefe atual demonstra precisamente as armas do mal que o mestre condenava. A não compreensão, recusa de diálogo transparente, o orgulho, manutenção do poder a qualquer custo, a prepotência, exclusão das herdeiras e a força que machuca, manipulação financeira e jurídica. O abismo entre discurso e prática. Enquanto fala de princípios, a configuração da organização que o mestre disse que, demonstra em sua contestação uma abordagem puramente materialista e legalista. Parágrafo 215. Segundo as requerentes, a configuração da organização que o mestre disse que não seria chefe também teria extrapolado os limites da cessão de direitos autorais firmada entre as partes ao usar e divulgar a obra do mestre internacionalmente, tanto em nome do próprio quanto por meio de terceiros. De acordo com as requerentes, artigo 49, 4º da Lei de
dos direitos autorais seria claro ao restringir a validade das cessões ao país em que se firmou o contrato, de modo que a atuação da configuração da organização que o mestre disse que não seria chefe no âmbito do movimento Nárnia estaria limitada por força do contrato de 2015 somente ao Brasil. Fecho aspas. Não há qualquer menção aos princípios de verdade ou justiça, apenas a defesa legalista de interesses materiais em completa contradição com o discurso espiritual que propagam. A verdade sobre os princípios, segundo o mestre. O mestre foi claro sobre a necessidade de viver os princípios, não apenas falar sobre eles. Abro aspas. Portanto, ao ter a palavra e mantê-la, mantenha-a dentro de princípios, mas com sabedoria que a temperança ensina a cada movimento da vida, para realmente ser fiel à causa primeira, que é alcançar o absoluto da verdade, da justiça, da liberdade e da paz. Ao mostrar que há evolução, é necessário que haja movimento, fecho aspas. Observe, abro aspas, mantenha-a dentro de princípios, fecho aspas. Os princípios devem orientar as ações concretas, não apenas palavras vazias. A configuração da organização que o mestre disse que, atual, esvaziou completamente os princípios de seu conteúdo real, transformando-os em mera retórica. A escolha fundamental. Cada aluno enfrenta agora uma escolha crucial. Número 1, continuar no caminho da hipocrisia institucionalizada, falar de princípios enquanto pratica o oposto, repetir mantras de verdade enquanto aceita sistemas opacos, proclamar justiça enquanto tolera a exploração das obras do fundador, declarar amor enquanto permite a exclusão das filhas do mestre. Número 2, recuperar o verdadeiro sentido dos princípios. Reconhecer que princípios existem para serem vividos, não apenas repetidos. Entender que a verdadeira evolução exige coerência entre discurso e prática. Perceber que nenhuma instituição está acima dos princípios que proclama. Exigir que a configuração da organização que ele disse que não seria chefe viva na prática o que prega em teoria. Como o próprio mestre alertou. Abro aspas. Perguntamos: como está sua mente, aberta ou fechada? Por que a bondade, o altruísmo, a fraternidade não se traduzem sempre na sua conduta? Fecho aspas. Esta pergunta final do mestre é precisamente o que devemos perguntar à configuração da organização que o mestre disse que não seria chefe atual. Por que os princípios proclamados não se traduzem em suas condutas financeiras, jurídicas e institucionais? Hashtag Pílulas da Verdade 23, hashtag Princípios de Vitrine, hashtag Hipocrisia Institucional. Só falam, né? Blá, sobem lá, blá, 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 blá. Ou foi aí um dia desse um aí. Ai, falando ali para os simples mortais. Você quer estar aqui? Tem que passar pelas provas. Não, ainda não cheguei no que causa o caos. Ainda não, mas prepare-se. Um aí subiu no tablado. Aquele que deixou aquelas essências para a terra, sabe? Aí, o que foi que ele falou? O remedinho?
o remédio controlado, o que ele falou? O que ele falou? Lá pros mortais ali, aqueles pessoal que eles... Vocês podem estar aqui um dia, desde que passem pelas provas. A vozes, não vai dizer que não falou, eu tenho completo, foi duro de ouvir, mas só essa parte aqui, não preciso passar mais aqui não. Não preciso. Essa parte cabe. O que ele falou? Aquele remedinho controlado? O que ele disse? Vocês podem um dia estar aqui, desde que passem pelas provas. O que ele quis dizer? Que para vocês estarem lá no tablado, vocês têm que passar por provas. Do jeito que é a conduta da configuração da organização que o mestre disse que não seria chefe atual, as provas, uma suspeita minha, para você passar pela prova de segurança deles, de eles acreditarem em você, a prova de confiança, você tem que ser uma mula. É uma mula. Dá um Google. Tem várias denominações para mula. Mas o jeito da conduta deles agora não é que você é pouco inteligente, tá? Seja inteligente ao se classificar. Cadê ela? Cadê? Meu Deus, onde tá ela? Vou parar o vídeo aqui que eu vou buscá-la. Ela não estava aqui. Produção, um momento, por favor. Voltei. Ela não estava aqui. Então, para vocês, veja bem a classificação referente à conduta deles. Você tem que ser uma mula, não é verdade? E aí, querida? Tá, ó? Tá feio o negócio, hein? Por aqui atrás, personagens aqui atrás, produtos aqui do lado, porque cai tudo aqui. Bom, vamos lá. Vamos então para o que causa o caos. O caos em Nárnia, o caos. O quê? A minha opinião. Quem me passou essa informação? Direi a vocês. Peraí. Deixa eu tomar uma aguinha. Não sei o que deu na minha garganta. Tomar uma aguinha. Essa semana eu falei muito também, viu? Nossa. Quem me deu essa informação que a minha opinião causa o caos? Capivarão nem fica bravo comigo, tá? É aí o garoto de recados. Sempre será um garoto de recados, não é? Quem me deu essa informação que a minha opinião causa um caos foi o vulnerável girafa com Wi-Fi fraco. Não entendeu? Quem me passou essa informação, que a minha opinião causa um caos, foi o vulnerável girafa com o Wi-Fi fraco. Quem será que é esse, né? O meu grupo sabe. Claro, tem um grupo. Você precisa passar por uma prova para entrar naquele grupo. Precisa. Mas não é ser mula. Nem garoto de recados. Ai, o que eu tô fazendo com isso aqui na mão? Bom, vamos lá, para minha opinião. Temos muitos assuntos. Após a leitura da Pílula 23, só consigo pensar. O mestre sempre falou que palavras têm poder, mas também que ações têm consequências independentemente do discurso. É fascinante como a gente vê na prática o que ele ensinou sobre a diferença entre falar e viver os princípios. Gente, eu não acredito. Funk. Vamos lá. Parece que, tomara que a produção consiga tirar esse som. Parece que
Para alguns, a armadilha espiritual não é só uma teoria, mas um modelo de negócios. Falando em princípios absolutos, fico aqui imaginando como entram a verdade, a justiça, a ajuda verdadeira, quando o assunto é o reconhecimento das herdeiras do mestre. Elas que deveriam ser a representação viva de uma pequena esfera de cuidado e fraternidade parecem ter se tornado apenas uma nota de rodapé no grande princípio da prosperidade de alguns. Como o mestre diria, abro aspas, é preciso preparar homens com coragem para usar as armas, fecho aspas. E pelo visto, as armas usadas aqui são as da não compreensão, orgulho, prepotência e a força que machuca, disfarçadas de verdade e fraternidade. No fim, a armadilha espiritual é para quem, cara pálida? Para o telespectador que compra o discurso ou para quem o vende sem vivenciá-lo? Para quem? Pro ovoide que compra o discurso ou para quem sobe do tablado aí? Fiquei sabendo que o Capivarão tava no tablado aí ontem. Recebi as vozes, mas não ouvi, mas falaram que tem recadinho. E aí, Capivarão? Para quem? Para quem compra? O ovoide? Ou para quem vende? Que é só da boca para fora? Que tipo de prova? Ser mula? Todos que foram mulas aí, também. Né, Chanel? Canalha. Essa aí é outra, que não vivencia nada. O negócio dela é bem outro, né? Deixa pra lá, senão o vídeo fica grande. Fica a reflexão, ou melhor, a pílula da verdade número 23 para quem realmente quer engolir. E eu não vou dizer o que engolir, porque o consultor de cores e emoções e aquele outro lá podem né? Não vai falar nada não, porque tem voz sua lá. Você falou. Essa aqui representa aquelas que envelheceram também. Não é não? Só falam, gente. Só falam. Discurso vazio. Não reclama. Já sabe, né? Sorria, você está sendo filmado. Vamos lá, rapidamente, que ainda temos muitos assuntos. Incensos de limpeza. Vamos lá, Ananda. Limpeza Ananda. Esse aqui era usado, agora eu não sei se é, na limpeza das salas antes da atividade que não funciona. Eu acho que agora eles não estão usando mais, não. Mas era usado lá antigamente, porque agora aí é só pagar boleto, não é? Você só serve para pagar boleto. Vai limpar energia para quê? Quanto mais a frequência tiver baixa, melhor para eles. Sua vida tá como? Quantos anos você tá aí? O que você conquistou na macroesfera? Porque se eu falar aí, você não sai do 223, não é assim que funciona? Incenso de limpeza luz violeta. E outro da linha Ananda, incenso de limpeza, esse aqui contém arruda, cravo e guiné, tá? Todos disponíveis na loja online bomdiauniverso.com.br ou bomdiauniverso.com. Certinho? Certinho. Vamos lá. Agora também, para continuar, esse aqui é o duplo de limão siciliano. Limão siciliano, tá?
Eu já falei dele, mas é que ontem, na semana passada, eu falei que eu também tinha limão. Aí as pessoas não viram no site. Ah, mas tem limão siciliano, não sei o que tem. Tem limão siciliano. É a essência do silêncio interior. Tô precisando, viu? Tô precisando. E tem aquela que eu recomendei lá pro consultor de cores e emoções, antes dele subir para uma atividade que ele não se preparou. Tem o limão, que ele é o quê? Aumenta a concentração mental, para ele não dar. Não, um verbo que ali eles gostam de usar muito, não é? Não, para ele não mostrar aquilo que ele é, não é? Fica chato. Não é que é preconceito, é que assim, todo mundo ouviu. Fica imaginando, olha, as palavras mais ríspidas que o mestre diz. Assim, que eu tenho consciente. Quando ele interpreta as armas da macroesfera, que ele fala da pandeireira. Quem é a pandeireira? A hipocrisia, tá? Quando ele chama lá ai, meu Deus, aquela lá, eu vou falar o que dela? Quando ele diz para ela o que é ser ridículo, não é? Ele fala, ridículo não é? Moça agora tá escrevendo, né? Fazendo textão, linha de frente. Ah, minha senhora, me poupa, vai, põe o nome! É outra também! Por que não põe os nomes? Todo mundo agora resolveu escrever, mas ninguém põe o nome. Põe o nome, põe o apelido. Cadê sua coragem? Porque pra que é? Pra ter like? Pra ter like, eu tenho uma dívida enorme do quê? De advogado. Mas eu tô aqui, ó, toda semana botando minha cara. Ai, fica lá, porque eu escrevi, não sei o que. Ai, porque escreveu. Bota o nome! Que linha de frente é essa que não põe nome? Por quê? Porque a vaidosa quer like. Porque é disso que ela sempre viveu. Porque só tá falando o que tá falando porque foi expulsa. Porque se não tivesse sido expulsa e tivesse com a pastinha, tava lá. Porque valor pra mim tem quem, ao observar o meio, se retirou por não concordar com aquele meio. Não quem foi expulso. Porque se não tivesse sido descoberto, não estaria lá. Porque se não tivesse sido descoberto, estaria lá. Estaria lá. Não é? Agora fica lá. A senhora aí. Like. Bota o nome. Bota. Mas não, né? Pra botar nome, apelido, precisa ter o quê? Coragem, né? Coragem, né, senhora? Há 4 que metade não faz meio forte. Bota, eu quero ver botar o nome. Aí essa linha de frente agora. Minha senhora, sossega. Nem saúde pra isso você tem mais. Reze, para você poder ministrar o quê? Um encontro filosófico sentadinha. Aí você fica sentadinha lá, ministrando um encontro filosófico. Todo mundo vai ficar assistindo. Eu não. Eu tô velha. Eu quero ficar na minha casa. Eu não. Tá? Reza o negócio andar rápido. Para você sentadinha dar um encontro filosófico. Linha de frente agora! Agora, minha senhora! Quanto que a senhora já doou para me ajudar? Falando de amor, falando de princípios. Quanto que a senhora já doou para me ajudar? Quando que a senhora me ligou para me apoiar? Para me apoiar! Falar, Delani, olha, tô com você. Você tá certa, você tá errada, você tá exaltada? Nunca! Muito ao contrário, falou muito mal de mim. Só parou de falar mal de mim
Porque as pessoas começaram a falar bem de mim. Então ficava chato a Miss falar mal de mim. Te conheço, viu? Tipo igual você. Eu sei muito bem como que age, tá? Tô nem aí pra você. Mas você é circunstancial. Porque quando as herdeiras estavam passando o que elas estavam passando e você estava lá dentro ainda, o que você fez? O que você fez? Só tá aí, na escrita, a escriba, porque foi expulsa. Se não tava lá. E para de falar mal de mim, tá? Tá ficando feio pra você. Olha aqui, ó. Ah, não. Deixar bem claro. Quando ela falou mal de mim, era quando eu usava a rede azulzinha. Aí ela me bloqueou, né? Aí ela me bloqueou. Eu tenho tudo lá provado que você é uma circunstancial. E agora fica lá. A veinha. Tá bem conservada, claro, mas é veinha. Quantos anos você tem mesmo? Mais de 70, né? Mais de 70 é velha. Eu tô com 59, tô velha. Você com mais de 70 é velho. Linha de frente. Que linha de frente, minha senhora? Não tem saúde pra isso, não. No máximo, vai fazer texto. Eu tô falando demais agora, né? Desculpa aí, DNA. Me empolguei. Você faz o que você quiser. Mas que eu vou dar nome aos bois e às vacas, eu vou dar. Voltando. Todos disponíveis na loja online bomdiauniverso.com.br, bomdiauniverso.com. E ó, povo, eu não quero saber, tá? Vocês ficam me mandando. Ai, que escrevendo. Olha como escreve. Ó. Eu tenho mais o que fazer. Olha que horas está saindo o vídeo. Exposed! Em várzea. Minha semana foi puxar, com licença. Não, gente, sabe por quê? Eu não dou a mão para hipócritas. Não dou. Resolveu se manifestar por quê? Eu sei por quê. Você não quer, né? Não quer. Então, vai pro salto alto e quando você for escrever daqui pra frente, põe os nomes. Aí eu vou ver se você é mesmo discípula dele ou se você não passa de mais uma circunstancial que tá vendo que a casa caiu e que é um lugarzinho ali na nave das herdeiras. Porque pra mim é isso. Vocês que estão aí, a casa viu que a casa caiu, que não tem como retomar a configuração atual, que vai todo mundo pro... Não é? Então, o que vocês estão fazendo? Estão mostrando para as herdeiras que, olha, estou aqui. Agora, não, antes tarde do que nunca, mas minha filha, bota os nomes, você tava lá dentro, você viu o que essas meninas passaram. Se você não tivesse sido expulsa, você tava ali com a pastinha embaixo do braço, tropeçando no palco, porque tá veinha. Vamos lá. Eu também tropeço. Vamos lá, exposed em vários. É que eu não aguento hipócrita, sabe? Gente hipócrita, sabe? Hipócrita. O que você já fez para me ajudar? Nenhuma ligação, nenhum WhatsApp. Parabéns pelo seu trabalho. Eu não gosto de você, nunca gostei.
apesar de você ter sido a minha primeira monitora de base. Por que eu não gosto de você? Porque eu convivi com você ali, ó, naquele local de metro quadrado que tem mais gente ruim do que qualquer em outro lugar. Na sede mãe. Eu te via, eu te filmava, eu via como você agia, tá? Então, ficamos só com a imagem da origem. Vamos lá. Exposed in Várzea. Desculpa, pessoal, um desabafo. Vamos lá. Desculpe, um ato impensado. Não, não é nada impensado, não. Pensei bem para falar o que eu tinha que falar. Poderia não dizer, mas eu quero deixar documentado, tá? Porque eu entendo o joguinho aí do pessoal que quer se mostrar, que tá fora, querendo se mostrar à disposição do DNA. A sorte, porque o pai dela não vai errar 2 vezes, é que essas meninas são blindadas. Elas têm, não vou dizer a quantidade, mas que estão ali blindando elas. E ninguém vai chegar assim não, viu, textão? Ninguém vai chegar assim não. É a sorte, porque o pai dela não vai errar 2 vezes. Como errou com com a hipócrita aqui, ó, da pandeireira. Vocês duas, ó. Vamos lá. Exposed in Várzea. Eu já fiz aqui o meu desabafo. Não, gente, pelo amor de Deus, eu tô aqui me ferrando toda semana. Vocês pensam que é fácil fazer o que eu faço? Não é. Quem puder contribuir, isso aqui é um trabalho, me leva 2 dias. 2 dias. Hoje uma amiga falou, poxa, ninguém ajuda. Eu falei, não, pouquíssimas pessoas ajudam. Eu conto numa mão quem ajuda. Mas você tá aqui, ó. O girafa com Wi-Fi fraco fala, ela tem 300 visualizações. Poxa, por que adianta eu ter 300 visualizações? Vocês só ficam preocupando a eles. Porque a mim, se vocês ajudassem, a minha dívida já tinha sido paga. 9 processos. É a minha cara que tá aqui. Vamos lá. Exposed. Então vamos lá, para atualizar vocês sobre aquele inquérito da delegacia da Árvore de Natal. É o seguinte, tem uma investigação rolando por lá e por conta disso já existe um processo aberto na justiça. Isso acontece porque enquanto o inquérito corre na delegacia, o delegado pode precisar pedir algo para o juiz, tipo uma diligência, e por isso o processo precisa estar ativo. Ok. Lembra que há um tempo atrás, que por serem supostos e possíveis pecados tributários, o caso precisava ir para uma vara mais específica? Vocês lembram disso? Lembram? Então tá bom. E até juntou com aquela outra denúncia anônima que tinha sido arquivada e depois foi desarquivada. Vocês lembram disso? Lembram? Então tá bom. Pois é! Finalmente foi para a vara certa. E qual é a vara certa? Calma! Calma, eu vou falar da vara certa. Consultor de cores e emoções, essência fluida aí, fúcsia, essência fúcsia. Calma, não é esse tipo de vara que eu tô falando. Eu tô falando de vara judicial. Se acalmem, se controlam. Vamos lá. Pois é, finalmente foi para a vara certa. Segunda vara de pecados tributários. Agora, o foco principal mesmo são os pecados contra a ordem tributária. O delegado não se manifestou publicamente no processo sobre qual dos pecados está investigando exatamente. Mas, pelo jeito, a linha da investigação está bem focada nos pecados. A boa notícia é que o processo já está nessa vara específica e já foi enviado para o Ministério Público. Alô, MP! Já foi enviado para ele. Ou seja, agora a bola está com o promotor que vai se manifestar sobre o caso. E tem mais um inquérito rolando. Aquele em que o contador de histórias está em evidência.
Os últimos andamentos mostram que o delegado pediu que o contador de histórias e o presidente de Nárnia fossem intimados. A gente ainda não sabe se eles já foram ouvidos, mas é o que temos de informação por enquanto. Certo? Olha, deixa eu falar. Ih, eu acho que vai dar mais de 1 hora de vídeo. Deixa eu falar. Nas cerimônias que tem aí, vocês lembram quando alguém fala que o presidente da casa é... Quando eles substituíram por Nero, começou a acontecer o que aconteceu, não é? Então tá, deixa eu ir embora, porque senão fica muito grande. Recebi por WhatsApp. Vamos lá. Cenários para o futuro. Um diálogo de possibilidades. Personagens. João da Esperança, o otimista que busca a luz e a solução. Segunda personagem, Maria da Fé. A realista que conhece os desafios, mas mantém a crença nos princípios. Cena. Imaginem a cena. João da Esperança e Maria da Fé estão sentados em um café com xícaras de café fumegantes. O ambiente é acolhedor, mas há uma certa seriedade em seus olhares. João da Esperança. Isso é um diálogo, tá, pessoal? Esse aqui é o João da Esperança. Maria, que bom te encontrar. Tenho pensado muito sobre a configuração da organização que o mestre disse que não seria chefe e o legado do mestre. Parece que as coisas andam meio complicadas, né? Maria da Fé. Complicadas? É pouco, João. É uma tristeza ver o que se tornou. O mestre nos deixou uma filosofia tão linda, focada no homem com H maiúsculo. Ele acreditava que a gente molda o meio, não o contrário. Mas hoje parece que o meio está moldando o movimento dele. João da Esperança. É essa a sensação que tenho. Lembro daquela frase dele, do dilema do agradecimento, sobre aceitar maus bons como meio para a missão. Tão inclusivo. Maria da Fé. Exato. Mas o que a gente vê agora é o oposto. A configuração da organização que o mestre disse que não seria chefe, sob a gestão de um grupo de alunos mais antigos, os chamados alunos do 4, que metade não faz um forte, se distanciou demais. Eles se envolveram tanto com a parte financeira e administrativa que esqueceram o principal: o homem. João da Esperança.
Mas como assim? O mestre não falava de respeito, de não agressão? Maria da Fé. Pois é, João, a carta de princípios dele é clara. Abro aspas. Não agredimos os que nos contrariam, simplesmente retiramo-nos e deixamos espaço para aqueles que ainda dele necessitam, fecho aspas. Mas a configuração da organização que o mestre disse que não seria chefe adota um padrão de práticas abusivas. Tipo o quê? Ah, João! Reuniões de humilhação, salas de inquisição, pessoas sendo acusadas sem direito à defesa, punições arbitrárias como pausas espirituais que duram anos isolando as pessoas. Isso é chocante! E a privacidade? Nem se fala, monitoram atividades online, telefonemas, o mestre ensinava a liberdade, a autoconfiança, não a vigilância. E o pior é que questionamentos são desencorajados, punidos. A mente que deveria ser livre fica aprisionada pelo medo. É uma inversão total dos valores. E as herdeiras, as filhas do mestre, elas não deveriam ser as guardiãs desse legado? Deveriam, João, e são, mas a crueldade dessas práticas atinge seu ápice com elas. Foram submetidas a humilhações, arrastadas para depor em inquéritos policiais. Em vez de vítimas, são tratadas como suspeitas. É uma dor de ver a família do mestre penalizada publicamente. Que absurdo! E o que a configuração da organização que o mestre disse que seria chefe diz sobre tudo isso? Ah, eles têm uma narrativa cuidadosamente construída para espalhar a versão deles. E qual é a versão? Basicamente, que as herdeiras só querem dinheiro, que buscam vantagens financeiras e participação em todos os lucros. Dizem que a casa de repouso teve uma decisão favorável contra a filha mais velha, o que não é verdade. Falam que elas querem fechar e acabar com o movimento. Só absurdos. As narrativas que vêm acontecendo desde 1982. E o pior, os alunos acreditam. Mas isso é mentira. Os processos públicos mostram o contrário. Exatamente! É uma estratégia para desqualificar as herdeiras e distorcer os objetivos da ação judicial. Em vez de diálogo, eles optam por desinformação e polarização. Então, o que as herdeiras realmente buscam com a ação judicial? Elas querem reincidir o contrato de cessão com a configuração da organização que o mestre disse que não seria chefe, reaver o controle sobre a obra e o legado do mestre, serem indenizadas pelos danos sofridos pela exploração
indevida e obter documentos que comprovem que as irregularidades do grupo econômico, configuração da organização que o mestre disse que não seria chefe. Elas querem isso. Faz todo sentido. É sobre preservar a essência, não sobre dinheiro. E as investigações, como andam? O cerco está se fechando, João. O Ministério Público solicitou uma fiscalização aprofundada da configuração da organização e das sedes em agosto de 2024. Sim. Já são centenas de trocas de correspondências. E a parte financeira? Ouvi falar de coisas estranhas. Sim, o mestre sempre ensinou: dai a César o que é de César. Mas a configuração da organização que o mestre disse que não seria chefe, que se diz isenta de impostos, vem de cursos. Eles chamam de taxa de admissão, mas é venda de cursos, João, como o mestre fazia, só que ele pagava os impostos. Que ironia. E tem mais, existe uma gravação do Nero, um dos dirigentes mais antigos. Toda vez que eu escuto esses, que eles saem rasgando, eu fico esperando o BUM! Ai, Gi, como você é ruim. Hoje eu tô bem ruim mesmo. Vou voltar aqui, tá, pessoal? Vou voltar aqui. Maria da Fé. Vocês já sabem, né? Não vai perguntar o que é. Maria da Fé. E tem mais. Existe uma gravação do Nero, um dos dirigentes mais antigos que constrói narrativas desde 1982, pelo menos. Nessa gravação, ele confessa que os valores recebidos, o monitor tinha que trazer escondido. Desde os anos 90, ele mesmo admite que mudaram de empresa lucrativa para sem fins lucrativos para evitar impostos. Isso é evasão fiscal, João! Uma confissão ao vivo? Isso é prova irrefutável. O que isso tem a ver com os ensinamentos do mestre? Nada! É a antítese da filosofia dele. É o que eu digo. Se as descobertas forem robustas, o Ministério Público Federal pode entrar e aí o caso ganha outra dimensão. Essa investigação em São Paulo pode ser o início de um efeito dominó em toda a rede. Mas então, qual é a proposta para mudar tudo isso? Como a gente volta aos princípios do mestre? A proposta é que as herdeiras estabeleçam acordos diretos com cada sede, ponto de encontro, escola local no Brasil e no exterior. Em vez de um intermediário centralizador, a ponta teria autonomia. Você acha que dá? Eu vou repetir, tá? Para ver se você entende. Maria da Fé. Acho que essa foto vai ficar boa pra capa. Maria da Fé.
A proposta é que as herdeiras estabeleçam acordos diretos com cada sede, ponto de encontro, escola local no Brasil e no exterior, em vez de um intermediário centralizador. A ponta teria autonomia. Você acha que dá? E os alunos do quadro que metade não faz um forte, que hoje controlam tudo? O papel deles seria redefinido, seriam reavaliados para continuar como membros do aluno. Espera que é muita emoção aqui, pessoal, espera aí. O papel deles seria redefinido, seriam reavaliados para continuar como membros do quadro que metade não faz um forte, mas sem envolvimento financeiro ou administrativo. A ideia é que voltem a se dedicar exclusivamente à filosofia e aos ensinamentos. Eu vou repetir o que vai acontecer. E aí, grupinho Chernobyl? Chernobyl, tá preparado? Vamos lá. Olha o que a Maria da Fé diz. É aqui, pessoal, aqui. O papel deles, dos quatro que metade não faz um forte, o papel deles seria redefinido. Seriam reavaliados para continuar como membros do quadro que metade não faz um forte, mas sem envolvimento financeiro ou administrativo. A ideia é que voltem a se dedicar exclusivamente à filosofia e aos ensinamentos. Ah, entendi. Um conselho filosófico, então? Momentinho, eu vou sair um pouquinho. Vou sair um pouquinho, eu já volto, tá? É que meu WhatsApp tá ligado, peraí. Exatamente, composto por quem realmente vive os ensinamentos, para zelar pela dimensão espiritual e filosófica, sem se preocupar com o caixa. Seriam um guardião da sabedoria. Isso é lindo. É o que o mestre sempre quis. E as casinhas de repouso, os mercadinhos. E aquele dinheiro que não pode mexer? Num primeiro momento, continuaria operando, desde que respeitem as decisões judiciais. Mas se a configuração da organização que o mestre disse que não seria chefe principal mudar, eles teriam que se readequar, mudar o foco ou até se dissolver. A melhor opção seria se integrar em uma nova configuração da organização que o mestre disse que não seria chefe, alinhada com os valores originais, se as herdeiras decidirem fundar uma. Então, a decisão sobre o futuro dessas entidades não dependeria mais da vontade do atual quadro dos quatro, que metade não faz um forte, que se desviou tanto? Precisamente, a decisão deve ser baseada nos princípios do mestre, não nas arbitrariedades de quem se omitiu ou participou dos desvios. Cada sede ou ponto de encontro fica mais livre, mas dentro dos preceitos do mestre. Claro. Maria, isso me dá uma esperança enorme. O mestre nos ensinou que o respeito é a base de tudo. Ele dizia: a sua vida só tem razão de ser se você entender o respeito. É o sinal da sua vida, é a marca da sua vida. E que a gente deve parar, esperar, nunca começar da metade, nunca atropelar.
A configuração da organização que o mestre disse que não seria chefe atropelou tudo isso. Mas a luz da verdade que o mestre tanto pregou não pode ser contida. Acredito que o bem vencerá, que 2025 seja o ano da total reformulação do movimento do mestre, feito por homens e mulheres de boa vontade. Que a missão dele para o povo da terra seja finalmente reconhecida e vivida em sua mais alta e pura expressão. Ele avisou que um ser supremo o escolheu para essa missão. Ele cumprirá através das manifestações necessárias, no tempo certo. Doa a quem doer. E com menos intermediários. Fora magos! Deixe quem de fato trabalhar mais à vontade e sem fofocas. Diálogos. Terminou. Vídeo enorme. Peço perdão. Vamos rezar? Carta de princípios. Temos, por princípio, evoluir o homem, porque não acreditamos que o homem seja produto do meio, mas sim que o meio é produto do homem. Acreditamos que o homem que é produto do meio é homem com H minúsculo, e um meio digno se faz com homens com H maiúsculo. Nós acreditamos que devemos evoluir o homem, porque a evolução é meta do universo, é medida universal. Acreditamos que o homem tem uma razão de ser e por isso acreditamos no equilíbrio entre corpo e espírito. Somos temperados em relação à unidade humana. Acreditamos que tudo tem uma razão de ser e que o homem na face da terra também tem uma razão de estar aqui. A procura desta razão leva-nos ao Criador e, portanto, admitimos a existência do Criador. Por admitirmos isto, sabemos que não somos deuses, no máximo, quando evoluídos, podemos ser filhos de Deus. Por isso tudo, respeitamos até a mais humilde criatura de todos os reinos. E dado esse respeito que advém da compreensão do todo, respeitamos a vida em todos os seus aspectos, em todas as suas manifestações. As nossas reações seguem os padrões de nossos princípios e por isso não agredimos os que nos contrariam, simplesmente retiramos-nos e deixamos espaço para aqueles que ainda dele necessitam. Louvamos a liberdade, porque sabemos que ela é fruto da justiça, que só se consegue com muita coragem de empreender um caminho em direção à verdade, aquela que deve existir e que é suprema e absoluta, ao nível de todos os possíveis relativos.
1980, mestre. Até a próxima semana.